blog Minha Vida Literária e eu trago para vocês o vídeo de Na Caixinha do Correio, mostrando tudo aquilo que eu recebi durante o mês de fevereiro. Hoje, ao invés de começar mostrando o que eu recebi de parceria, eu vou começar mostrando as minhas compras, porque um dos livros que eu comprei está estritamente ligado com um dos livros que eu recebi de parceria. Parte das minhas compras eu já mostrei para vocês no vídeo que foi ao ar na segunda-feira passada, que foi o vídeo de comprando em sebo. O primeiro livro que eu comprei é um que eu tô bem curiosa para ler, depois da repercussão mais do que positiva que teve entre os leitores, e foi O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. A editora Intrínseca tá para lançar mais um livro da autora. Esse aqui vai contar a história da Cecília, que acaba encontrando uma carta de confissão do marido, uma carta que só era para ser aberta depois que o marido dela já tivesse morrido, só que ela encontra essa carta enquanto o marido dela ainda está vivo. E essa carta contém, então, como eu disse, uma confissão, só que uma confissão capaz de destruir tudo aquilo que eles construíram como família, e ela se vê, então, em dúvida sobre o que fazer quanto àquilo. A minha outra compra foi Austenlândia, da Shannon Hale. Eu já fiz vídeo pra vocês sobre ele aqui pro Desafio Fuxicano sobre Chiquilites. Também já postei a minha resenha sobre ele no blog, pra coluna Livros na Telona. Então eu não falei só sobre o livro, eu falei sobre o filme também. Ele vai contar a história da Jane, que é uma mulher que está um tanto quanto decepcionada com os homens, porque ela já teve vários relacionamentos negativos na vida dela. E ela tem uma obsessão pelo Mr. Darcy, e ela tenta esconder essa obsessão de todo mundo. Ela acaba ganhando de uma tia-avó uma passagem para Austenlândia, que é um local um tanto quanto misterioso, no qual as pessoas ficam lá por cerca de 3 semanas e elas acabam tendo uma experiência como se elas estivessem vivendo no século XIX. Então essa é a chance da Jane de poder viver a versão dela de um romance da Jane Austen. Eu vou falar com detalhes o que eu achei do livro, eu vou só dizer que eu gostei sim, mas eu vou deixar pra falar com mais detalhes então na semana que vem no meu vídeo de leituras do mês. E o primeiro livro que eu vou mostrar então que eu recebi de parceria foi Meia-Noite na Austenlândia, recebi da editora Record, e ele é a continuação de Austenlândia. Apesar dele ser uma continuação, ele não é uma continuação direta. A protagonista aqui é outra, ela não é a Jane. Aqui a protagonista é a Charlotte. E então, se você quiser ler o Meia-Noite na Austenlândia sem ter lido Austenlândia, você pode, você consegue. Você não vai ter prejuízo de compreensão da história. Porém, como o universo em que as histórias se passam é o mesmo, e você tem alguns personagens que aparecem tanto no primeiro quanto aqui, eu indico que vocês leiam um livro em ordem, porque assim aqui a sua experiência vai ser mais completa, vai ser mais rica, porque você já vai ter conhecido os outros personagens no primeiro livro. A questão aqui é que a Charlotte, ela acabou de se divorciar do marido, ela passou por um processo bastante doloroso de divórcio. Ela acabou conseguindo certo conforto quando ela leu os livros da Jane Austen. Pela primeira vez ela entrou em contato então com a escrita da Jane Austen e ela percebeu o quanto aquilo conseguiu envolvê-la. Então quando ela descobre a Austenlândia, ela também vê na Austenlândia uma chance de poder, de certa forma, esquecer a bagunça que a vida dela está no momento, toda a dor que ela está sentindo no momento, e ela vai pra lá. Só que enquanto ela está lá, numa das brincadeiras que eles estão tendo, ela acaba esbarrando num corpo, só que ela fica na dúvida se aquilo faz parte da brincadeira, se aconteceu realmente um assassinato, se ela realmente encontrou um corpo porque estava tudo escuro, ela não tem certeza do que ela viu. Então a mistura de fantasia e realidade aqui vai se dar dessa maneira, com ela tentando descobrir se aconteceu de fato um assassinato ou não, ou se ela está tendo só uma experiência como se fosse a abadia de Northanger, que a protagonista, influenciada pelos romances góticos da época, acredita que um assassinato aconteceu na abadia em que ela está. Em parceria com a editora Galera Record, eu recebi o livro Sem Esperança, da Colleen Hoover, que é a continuação de Um Caso Perdido. Eu estava bastante ansiosa por essa leitura, porque Um Caso Perdido foi um dos meus livros favoritos do ano passado. Eu fiquei bastante comovida com a história e com a intensidade que a Colleen Hoover colocou na escrita dela. Nesse caso aqui nós temos, de um modo geral, a mesma história de Um Caso Perdido, só que dessa vez contada pelo Holder. O que nós temos aqui de diferente é que o Holder, ele acrescenta algumas experiências à história, experiências que não tinha como nós sabermos por conta da visão da Skye, e ele acrescenta toda a perspectiva dele dos fatos. E eu acho que isso foi bastante enriquecedor. Diferente, por exemplo, de Essa Garota, da trilogia Slamet, que eu achei o livro desnecessário, esse aqui eu não achei. Eu achei que ele foi bastante complementar mesmo, que foi uma leitura bem interessante, e no final a Colleen Hoover conseguiu me surpreender
porque ela inseriu ali um pequeno detalhe, uma pequena resposta, que foi algo que eu tinha ficado me perguntando. Então eu acho que foi uma leitura bem satisfatória. E pra quem quiser, tá tendo promoção dele no blog, é só acessar pra poder participar. Com o Editora Arqueiro eu recebi 2 livros, um foi o meu pedido de janeiro, que demorou um pouquinho pra chegar, e o outro foi o meu pedido de fevereiro mesmo. O primeiro deles, então, e que já tem resenha no blog, é A Linguagem das Flores. A Linguagem das Flores já havia sido lançada pela Editora Arqueiro há alguns anos, eu não me lembro quando, se foi 2011, 2012, foi por aí. Ele tinha outra capa, uma capa verde com uma moça segurando uma flor, e eu já tinha na época ficado curiosa para fazer a leitura, só que nunca surgiu a oportunidade. Agora que o livro foi relançado, e na minha opinião com uma capa ainda mais bonita, não deixei a oportunidade de passar. Eu gostei demais da leitura. Ele vai contar a história da Victoria Jones. A Victoria, ela cresceu em lares para adoção. Ela cresceu trocando de lares o tempo todo, sendo rejeitada diversas vezes por diversas famílias. Ao completar 18 anos, ela deixa de estar sob tutela do Estado, então ela tem que, em poucas palavras, se virar sozinha. Um dos lares em que ela viveu, que foi o que mais impactou a vida dela, ela descobriu sobre a linguagem das flores, que era uma linguagem utilizada na era vitoriana entre os amantes para poderem se comunicar. Cada flor tem um significado e transmitia uma mensagem diferente. E ela sempre se conectou demais com essa questão das flores e com a linguagem delas. E agora, então, que ela está sozinha, ela acaba encontrando o emprego numa floricultura, e esse dom que ela tem sobre a linguagem das flores acaba influenciando a vida dela dessa maneira, porque ela consegue ajudar as pessoas com esse dom que ela tem. Também vou deixar para falar com mais detalhes do livro no meu vídeo de leituras do mês, mas então o que eu já adianto é que eu gostei demais da leitura e já tá em resenha dele lá no blog. O outro livro que eu recebi da Editora Arqueiro é a minha leitura atual e é o livro O Guardião, do Nicholas Sparks. Ele vai contar aqui a história da Julie, que ela é viúva há 4 anos, e ela ficou esse tempo todo sem sair com ninguém. Quando ela começa a ter encontros novamente, um pior do que o outro, ela finalmente tem um encontro maravilhoso com o Richard, que é um cara que parece ser perfeito. Só que ela não consegue se sentir assim, completamente envolvida por ele, ela não consegue ter muitas emoções por ele. Ao mesmo tempo em que ela tem o melhor amigo, que é o Mike, que claramente é apaixonado por ela, e ela começa a questionar sobre esse relacionamento de amizade que ela tem com o Mike. A questão mesmo da história é que o Richard não parece ser quem ele é, e alguns mistérios vão sendo deixados então para criar um clima de suspense na história. Como eu ainda estou na metade, eu não sei exatamente para que caminho a história vai seguir, mas assim que eu terminar a leitura eu conto pra vocês mais das minhas impressões. Com a editora seguinte eu recebi a versão final de Por Lugares Incríveis. Eu não vou falar do livro agora porque eu já falei bastante dele aqui pra vocês em outros vídeos. Pra quem quiser, tem a resenha dele no blog. Foi um dos livros que destruiu meu coração esse ano e que foi uma leitura com certeza muito válida e que eu indico pra vocês. O próximo livro que eu recebi foi uma surpresa, eu não esperava receber esse livro, até porque eu também nem tenho contato com essa editora. Mas eu recebi da editora Casa o livro O Grande Conflito, da Ellen G. White. Pelo que eu percebi, é um livro religioso e ele vai falar, até onde eu entendi, sobre a questão do apocalipse. Por fim, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi em parceria com a editora Novo Conceito. O primeiro deles foi uma leitura minha esse mês, que eu também então vou deixar para falar com mais detalhes no vídeo de leituras do mês, e que também está sendo sorteado no blog, então entrem lá para participar. E foi o livro Boa Noite Estranha, da Jennifer Weiner. Ele é um mystery lit, então que nem Ela Foi Até o Fim, da Meg Cabot, ou Meia-Noite na Austenlândia, que é um subgênero dos chick lits. Ele, apesar de ser um chick lit, ele vai trazer um suspense aqui na história e foi o que despertou a minha atenção para essa leitura. Ele chamou bastante minha atenção por causa disso. Nesse caso aqui nós temos a história da Kate, que leva a vida dela como mãe, como esposa, e ela está um tanto quanto entediada com a própria vida, porque ela mora num bairro em que as mães são perfeitas, as esposas são perfeitas, e ela não consegue se sentir dessa maneira, ela acha que ela faz tudo errado. E ela sente falta também da vida que ela tinha, não simplesmente como mãe, como esposa. Ela sente falta de ter outras tarefas que não simplesmente essas. E ela acaba encontrando o corpo de uma das mães dessa vizinhança. E ela sente então aquela ânsia de acabar investigando
o que aconteceu com ela, em partes para preencher esse vazio que ela sente, esse tédio que ela sente. Eu achei a leitura bastante válida, bastante interessante, falo com ela então com mais detalhes no vídeo de leituras do mês. Por enquanto, acessem o blog para lerem minha resenha e para participar da promoção. Os próximos 2 livros são os livros que estão na promoção de top comentarista desse mês. Um deles é Quando um Homem Ama uma Mulher, da Bella Andre, que vai contar a história dos pais dos irmãos Sullivan. Então esse aqui é o livro que vai contar como se originou a família Sullivan. O próximo livro é um chiclete nacional da Janda Montenegro, 3 Dias para Sempre, que vai contar a história da Aline, que foi abandonada pelo noivo no dia do casamento dela. E ao tentar então reconstruir a vida dela, ela acaba conhecendo o Theo, e ver a vida dela mudar em questão de 3 dias apenas. Os próximos livros que eu vou mostrar são livros de não ficção. O primeiro deles é do Rafael Moreira, que ficou famoso pelo canal dele no YouTube. Então, o Diário de um Adolescente Apaixonado vai trazer diversas crônicas do Rafael, contando sobre aspectos da vida dele, contando sobre experiências que ele já teve, enfim. O outro livro é do Christian Figueira Caldas, também conhecido pelo seu canal no YouTube, o canal Eu Fico Louco. E no livro Eu Fico Louco, ele não vai contar só experiências já contadas em seu canal do YouTube, como experiências extras, através então de crônicas dele. Os próximos 3 livros que eu vou mostrar vão ser resenhados pela Clivia, então em breve vocês terão resenha no blog. Em Tudo que um Geek Deve Saber, o Ethan Gilsdorf, que é um quarentão, ele faz uma jornada, ele faz um tour pelo mundo, passando por diversos cenários importantes da cultura pop, da cultura geek, e vai trazer então aspectos bem interessantes para um geek. E tudo isso então em meio às reflexões dele, enfim. Esse aqui também então é um livro de não ficção. Em As Cores do Entardecer, nós temos um romance que se passa na década de 30 nos Estados Unidos, entre uma mulher branca e um homem negro. E eles vão ter que enfrentar então toda essa questão do preconceito com relação aos negros. Já em O Reino Secreto de Todd, nós temos a história do Todd, que é um menino de 12 anos, que o quarto dele vive uma bagunça. E a partir de uma meia esquecida embaixo da cama dele por meses, ele acabou dando origem a novos seres vivos, que ele vai chamar de Todianos. E a história vai se passar a partir disso. Também com a editora Novo Conceito, eu recebi a prévia do livro A Mais Pura Verdade, que é um dos lançamentos da editora agora de março. Eu já li essa prévia e eu já postei as minhas primeiras impressões aqui no canal para quem quiser saber. Ele vai contar a história do Mark, que é um menino que está doente e que ele resolve fazer uma jornada levando o cachorrinho dele e alguns acessórios na mochila. E o destino dele nessa jornada é uma montanha que ele sonha escalar. O livro parece ser bastante comovente, além de ser bem envolvente. Já me apeguei bastante ao personagem, ao cachorrinho dele. E eu acho que é uma leitura que vai agradar bastante. Por fim, eu acabei escolhendo um dos livros da editora por causa dos pontos que eu tinha na página de vantagens dos parceiros. E eu escolhi o livro Garotas de Vidro. Ele vai contar a história de 2 meninas que fazem uma aposta para ver quem fica mais magra e uma delas acaba morrendo. E a protagonista então vai ter que lidar não simplesmente com a própria anorexia, mas principalmente com a questão da morte da amiga. Esse livro traz uma temática que me chama bastante atenção, que é então um dos distúrbios alimentares. E desde que o livro foi lançado eu tenho curiosidade para fazer a leitura. Por último, então, eu vou mostrar o que eu recebi da Clivia, colaboradora linda do blog, minha amiga querida. Ela me mandou, para variar, um monte de coisa fofa, entre elas esse livrinho de funções da linguagem, que foi um presente para mim agora, que estou começando a faculdade de letras. Ela já fez letras também. E esse era um dos livros que ela tinha e ela me enviou, então, como símbolo desse novo meu início. Além disso, ela me enviou marcadores maravilhosos, deixa eu mostrar pra vocês. Eu me apaixonei por esses marcadores da Jane Austen e da Charlotte Brontë. Me enviou também o marcador de Quilômetros de Saudade, que foi um dos livros que ela resenhou no blog. Pra quem tiver curiosidade, a resenha está lá, é só acessar. Ela me enviou uma revista pôster do Paramore. E me enviou aqui várias cartinhas que eu já li. E estão cheias de palavras de amizade, enfim. Clivia, você é uma pessoa muito querida, muito especial. Obrigada mesmo por tudo, mais uma vez. Beijos pra você. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, então, eu trago o vídeo de leituras do mês e falo um pouco mais sobre os livros que eu li nesse mês. A maioria eu já mostrei pra vocês aqui no vídeo de caixinha do correio e que eu acabei deixando pra fazer mais comentários nesse próximo vídeo. Beijos a todos, até o próximo.